que Ele possa dar mais da sua presença, do seu amor na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos vencer cada dia todas as provas que se apresentam na nossa caminhada. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por mais uma semana que Ele nos deu. E cada dia que passa nós estamos mais perto do arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo. Daquele grande dia do Senhor. Do grande, a Bíblia diz, o grande e terrível dia do Senhor. Grande dia para aqueles que subirem no arrebatamento. E terrível dia para aqueles que ficarem. Né? Então que nós possamos lutar para nós subirmos. Estarmos preparados, ser dignos de ser chamados pelo nome para subir a encontrar com Ele nos ares. Graças a Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Hoje, nessa tarde, nós fizemos 2 visitas, né? Uma visita no Caltri, lá para o Tiago, que nós já estamos evangelizando ele há um bom tempo, né? Enviando mensagem, áudio, né? Então ele pediu uma visita, nós estivemos lá conversando com ele, e ele quer vir aqui conhecer a igreja, né? Vir na igreja, e nós estivemos lá, né? Também nós estivemos lá no Clarito também, visitando o Eduardo e a sua esposa, que é neta da irmã Luzia também. E por isso nós atrasamos, chegamos um pouco atrasado na hora do prelúdio, né? E ele conversa bastante, muito assunto, muitos casos, foi indo, eu dizendo, eu tenho que ir, nós temos culto, né? E acabei saindo de lá, era 20 para as 6, né? E aí viemos correndo, né, para dar tempo de chegar no culto, mas foi muito bom, tivemos deixar um livro do profeta para ele ler, né, sobre a vida do profeta, já tinham dado a outra semana os 7 itens também para ele ler, né, e entender. E às vezes muita coisa denominacional ele já acabou conhecendo em denominações que ele foi, mas é preciso conhecer essa mensagem da hora, porque há uma sede no coração humano de algo, e esse algo é a mensagem desse profeta que Deus tem enviado. Ela preenche o coração do eleito, né? Essa mensagem, ela é água viva para o dia. Ela é o alimento espiritual no seu devido tempo. É essa a mensagem da hora, né? Nessa mensagem, ela tem bênção, tem graça, tem misericórdia, mas tem correção também nessa mensagem. E nós não queremos aproveitar e gostar só das bênçãos, do mel da rocha. Nós queremos também que o cajado do grande pastor, Senhor Jesus Cristo, né? E se precisar que esse cajado não pega no nosso lombo também, para tirar os nossos maus costumes que impedem as bênçãos de Deus fluir na nossa vida. Então essa mensagem nós queremos ela toda, que nos corrige, nos alinha com o plano e com o programa divino de Deus, né? Às vezes as pessoas elas se agarram em partes da mensagem, de alguma coisa que o profeta disse para determinadas pessoas, que faziam determinadas perguntas ao irmão Brana. Irmão Brana, isso, eu posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Irmão Brana, para não contrariar ou deixar as pessoas à vontade, para elas tomarem uma escolha por si próprio, o irmão Brana dizia, vai, faça isso. Um dos exemplos é quando o irmão Brana fala que quando há uma igreja da mensagem na cidade, não há uma igreja da mensagem em determinada cidade, a pessoa crê na mensagem da hora, e que é a pessoa que mora em determinado lugar, que ela frequente uma igreja no domingo para ela ir e adorar a Deus, né? E muito mais quando se tem uma igreja da mensagem. Então nós não deveríamos trocar por outra, porque diz, não, o irmão Brano disse que eu tenho o direito de escolher uma igreja para mim ir frequentar. Claro, o irmão Brano disse, então vai, faça isso, não deu esse direito, mas isso é uma permissão do profeta, mas não é a vontade perfeita de Deus, né? Porque ele chega a dizer que a pessoa deveria ir numa igreja adorar a Deus, né? Então, imagina se é a igreja que prega a mensagem da hora. Mas esse é o tempo que todo mundo tem direito. Não, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Todos têm direito. Bandido tem direito, ladrão tem direito de ficar calado e responder em juízo. Se você der um tiro, uma paulada no ladrão dentro do seu quintal, ele sai dali, ele vai na delegacia e ele vai lá, ele registra uma queixa por lesão corporal. Não importa se você bateu dentro do seu quintal, e a lei vai proteger ele, tem uma lei, você vai ser processado por lesão corporal, né? Então tudo tem direito. Agora,
nós queremos estar no nosso direito dado por Deus, legítimo. E essa é a maior importância. O ladrão pode pular no seu quintal, levar uma paulada, te processar por lesão corporal, mas ele está errado. Não é que a lei apoia ele, vai apoiar ele, que vai fazer dele certo. Ele está errado, porque ele foi roubar. Né? Então, há muitas leis que favorecem as coisas erradas, ou nos leva as pessoas a um caminho meio duvidoso. Nós queremos estar seguros no caminho certo. Amém? Nós queremos ter certeza que nós estamos fazendo algo que Deus vai verdadeiramente nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo. Né? Se nós não somos perfeitos, mas a palavra de Deus vai nos levar à perfeição. Ela nos aperfeiçoará. Cada vez que viemos à igreja, nós viemos para ouvir a palavra, para ela nos lapidar e nos moldar conforme o caráter de Cristo, ou um caráter de um cristão, de uma cristã, que Deus possa se agradar. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós queremos estudar a palavra um pouquinho nesta noite, para que nós saiamos daqui testificando que Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém. Como diz a mensagem do profeta, a Bíblia, mas dizendo em outras palavras, traduzindo, que nós devemos valorizar tudo que nós temos, ainda que nós não temos tudo o que nós queremos. E quando nós valorizamos pouco, Deus dá muito ou mais. Quando Deus vai confiando em nós, Ele vai nos dando mais. Porque se Deus não nos confiar em nós, e Ele nos dar muito, nós podemos ficar soberbo contra Ele. Não é só em coisas materiais, em bênçãos, em coisas, porque há muitas pessoas que dizem assim, não, eu sou abençoado por Deus, não respeita mais os outros, não respeita o próximo, né? Então nós queremos ser humildes, né? Em tudo que nós fizermos com humildade. Nós vamos ler a Bíblia no Salmo de número 1, Salmo 1, a identidade do cristão. Vamos colocar de pé e ler a palavra. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, que nós possamos orar por essas vidas, né? Do Eduardo, a sua esposa, para que Deus dê a revelação da palavra. A igreja precisa de sangue novo, né? Nós temos que ir em busca das almas e não ficar com o inimigo, que é que nós ficamos arrodeando em volta de pessoas que sempre faz a mesma rotina, a mesma volta e nunca progride, né? Então nós devemos dar um verdadeiro respeito a esta mensagem e a essa palavra, né? Então, o certo é que há pessoas que conhecem, às vezes não entendem tanto e pouco da mensagem, tem mais respeito pela mensagem, pela igreja, que às vezes pessoas que lêem muito, diz que lê muito, escuta muito e não tem o devido respeito. Então, as coisas de Deus, Deus se agrada quando nós respeitamos as coisas de Deus. Assim era com Mombrana, o profeta, desde quando ele ia orar por pessoas enfermas na congregação, e quando ele pedia para as pessoas abaixar a cabeça, fechar os olhos, e quando alguma pessoa não respeitava o espírito que estava naquela pessoa que está sendo orada, saía e entrava naqueles que não tinham respeito. E assim também, Deus, pode ser coisa simples, mas Deus, Ele vela por sua palavra, né? Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão. Lembra que a Bíblia sempre menciona o varão, porque a Bíblia sempre refere ao homem, né? Mas a mulher, ou a varoa, a mulher, bem-aventurado o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Grandioso Deus e eterno Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós oramos a Ti uma vez mais, clamando pela Tua graça e misericórdia,
Que o Senhor seja conosco, ó Pai. Venha nesta hora, Senhor, derramando da unção do Espírito de ensinamento, de revelação, para que nós possamos entender e compreender o plano do Senhor em nossas vidas, Pai. Entregamos tudo diante de Ti nesta hora, confiando que o Senhor nos ajudará, que o Senhor nos dará equilíbrio pela palavra, por esta mensagem, para que nós possamos reconhecer nossa posição em Cristo, como cristãos e cristãs nesse dia e nesta hora em que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós esperamos em Ti, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos revele a Tua palavra, que o Senhor ajuda-nos, Senhor eterno, ó Pai, a nos identificar com a palavra para esse dia e para esta hora. Abençoa nossas almas, Pai. Aqui mesmo em simplicidade, Senhor, nós queremos sentir a Tua presença, sentir o mover do Teu Espírito em nossa vida, Pai. E que a palavra surta efeito em nossas vidas. E ao sairmos daqui, ó Pai, que haja uma gratidão em nossos corações, sentindo que o Senhor tem cuidado de nós, pois o Senhor vela por nossas almas, através do ensino da palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças ao nosso bom Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós lemos a palavra, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, que é a identidade do cristão. O cristão se identifica a ele por essas coisas. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que o ímpio faz isso, ele faz aquela outra. Não, eu sou crente, não faço essas coisas. E nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, do contador de piada. Porque existe muita piada sobre o evangelho, sobre crente. As pessoas gostam muito de contar piadas sobre crente, tem na televisão, os programas, piadas sobre Deus, sobre o inferno, sobre o céu. São coisas melindrosas, pecaminosas. Mas as pessoas, elas querem rir sobre alguma coisa. Por isso tem os programas na televisão, nas televisões no domingo, são tudo coisa de pessoas fazendo graça, são palhaços. Atores, apresentadores de programa, fazendo palhaçada para as pessoas rirem, acharem engraçado, e todo tipo de piada e coisa. Então nós não participamos dessas coisas, nem assentamos na roda desses escarnecedores. Mas que um filho, uma filha de Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei de Deus ele medita dia e noite. Então será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, eu gostaria de falar nesta noite, se fosse dar um título a esta mensagem, o título seria Flores do Deserto. Flores do Deserto. Na mensagem O Estranho, no parágrafo 36, o profeta de Deus para essa era, ele estava na cidade de Prescott, no Arizona, que é um estado dos Estados Unidos que tem muito deserto, né? O Arizona, o Texas, tem muito deserto. E então Umbrana, ele diz assim: agora vindo de uma visita em Prescott, uns dias atrás eu estava olhando para o deserto e observando como que do lado de fora de Phoenix, eles têm os jardins japoneses. Eles têm flores ali, lindas flores. Onde quando eu era um garoto ali, eu arrebanhava o gado através daqueles lugares. As vacas, não havia nenhum capim, então simplesmente viviam de vagens, de cacto e coisas assim. Eles usam muito no deserto, no Nordeste brasileiro, né? Que é um semiárido, é um semideserto também, né? Se trata o gado lá muito com cacto, né? E então eu observei que tem havido uma reprodução para o proveito do deserto. Então no tempo que ele era garoto, agora já tinha passado uns 30 anos, 40 anos, ele disse assim que eles haviam feito umas mudanças ali para a reprodução
para proveito do deserto. E no deserto nós descobrimos isso, os cactos e as flores. Presta bem atenção, os cactos e as flores. E em minha casa ali, ou na casa que estamos alugando, que em 1962, o irmão Branham mudou para o Arizona, porque havia nele um sentimento, desde garoto, que ele tinha que viver no oeste. E o oeste americano é o Texas, o Arizona e tudo mais. Então o irmão Branham morava ali no Arizona, em Tucson. Então ele diz, na casa que ele estava morando, alugando, a irmã Larson, eu creio que ela estava aqui nesta manhã, e eu a vi. Ele alugou uma casa de uma irmã ali, ele morava lá. E ela tem um canteiro de flores do lado de fora da casa. Um pouco de terra. E tudo ali é areia. Arizona é tudo areia. O quintal é areia, para lá é areia, tudo é areia. Pedra, cacto e areia. Veja. E então ela colocou um pouco de terra em um grande canteiro de flores em cada lado das casas geminadas. E toda manhã eu tenho que sair e regar aquelas flores, com regador, regar aquelas flores. Se eu não regá-las, elas morrem. E elas, então, por sua vez, eu tenho que pegar veneno e pulverizá-las para manter os pulgões longe delas, senão os bichos as comem. E então você vai só um pouquinho além daquilo, 30 pés, 9 metros, longe da casa, onde está aquele canteiro, você vai apenas 30 pés, 9 metros. Existem algumas flores crescendo, e ali no deserto elas estão crescendo. 9 metros para frente era só o deserto, areia, mas tinha flores crescendo ali naquele deserto. Bem do lado da casa, bem no quintal. E você poderia cavar 20 pés para baixo. Veja, 20 pés dá mais ou menos uns 4 a 6 metros de fundura. Você pode cavar aí 20 pés para baixo, e aquilo seria como um barril de pó. Nada mesmo a não ser pó, e não existe água de forma alguma. E o irmão Branham disse, quem pulveriza essas flores ali fora no deserto? 9 metros longe daquele canteiro na beira da casa. Quem que joga água nelas lá? E as flores estavam crescendo. Estão vendo? Pergunta o profeta. Vê? E essas nos canteiros você tem que faltar. Se você faltar em pulverizá-las e regá-las, os cupins ou os bichinhos, pulgões, as comem. Mas os pulgões não podem tocar naquela que está ali no deserto. E nem mesmo ela precisa ser mimada, regada todo dia. Ela é uma produção do Criador. Esta é uma reprodução híbrida. Essa do canteiro é híbrida. Tem que regar com regador todo dia, jogar uns veneninhos lá, uns pozinhos, uma coisa, senão o pulgão vai comer. E quem que traz o pulgão? Tem um bichinho lá, uma borboletinha que traz o pulgão. Mas quem que cultiva o pulgão? As formigas. Formiga é um bichinho que tem uma inteligência, que na verdade inseto, animal, não tem inteligência. Pode ser a inteligência animal. Eles fazem coisas que por natureza. A ciência diz que as formigas, ela muda pulgão de folha. Quando ela vê que uma folha está muito minguada, ela pega um pulgãozinho e muda para outro lugar para formar outra colônia de pulgão. Porque um pulgão, a formiga pode dar 2 chupadas bem boas em um pulgão, ele não morre na primeira. Então elas cultivam, elas nos quintais, nos jardins e nas hortas, as formigas cuidam do pulgão, porque é alimento para elas. Então veja os atores. O pulgão ele suga a seiva da planta, E a formiga se aproveita, porque o pulgão é um bichinho que anda bem pouquinho, fica ali, ela suga eles e ela muda eles de lugar também. Quando aquela planta está minguada, aquela folha e tal, ela muda de lugar porque ela sabe que é alimento garantido. Veja, e esses atores também trazendo para o espiritual, eles estão aí. As formigas, os pulgão, que está sugando a seiva, sugando a vida
vida espiritual da sua vida, da nossa vida, da igreja, e a formiga também controlando esses pulgões, mudando eles de lugar, dando opiniões, manda para lá, manda para cá e tudo mais. E então o irmão Brana diz, parágrafo 39, e eu penso que hoje a razão do cristianismo ter se tornado para o povo uma loucura é porque nós temos um punhado de reproduções e não cristãos genuínos, um grupo que tem que ser mimado, pulverizado para que possa se manter na igreja. Mimado, pulverizado e tudo mais para se manter na igreja. Parágrafo 40. E eu posso imaginar a própria primeira igreja, o que eles eram, e compará-la com esta reprodução de hoje. Isto seria uma produção barata do que a verdadeira e primeira igreja era. Aqueles crentes, austeros crentes em Deus, com o Espírito Santo, que adorava a Deus de madrugada, porque não podia adorar durante o dia, que o Estado prendia, o soldado prendia. Mas quem quer de madrugada fazer alguma coisa? Quem quer, se o culto passar um pouquinho? Que se não for do jeito, do meu jeito, do seu jeito, nós arrepiamos. Veja, não se lhes mimava, não tinha que mimar para ir na igreja, frequentar a igreja. Não se tinha que lhe dar tapinha nas costas, fulano, ó. Não posso falar isso aqui, tal coisa, que esse fulano vai embora da igreja. Tapinha nas costas para ajeitar e dizer que seriam recebidos nessas. Se eles se cansassem dessa, tem outra igreja esperando. Naquele tempo não tinha isso, não. Só tinha uma igreja e tinha que ir adorar escondido de noite. Se ele se cansasse dessa e fosse para outra, e o que se faria dele, que faria deles diácono, promete cargo e tudo mais, se viesse aqui e deixasse essa outra? Isso é uma reprodução híbrida, disse o irmão Brana. Por quê? Porque são flores que não suportam o deserto. Flores do deserto. Vamos então, meditando nesta mensagem do profeta, seguindo nesta mensagem. Então, nós temos aqui uma base em que o profeta diz, então, que ali havia aquelas flores no canteiro, que era da mesma raça daquelas que foi pegado semente no deserto e plantado no canteiro. Tinha que mimar, pulverizar, jogar água todo dia de manhã, senão elas morriam, senão os pulgão comia. Mas aquela que nasceu no deserto, podia cavar 6 metros de profundidade, não via nenhuma gota de água, só pó e areia, e elas estavam crescendo e produzindo flores. Veja, na mensagem Deus sendo mal entendido, parágrafo 59, o profeta faz uma pergunta para o irmão Brana, Uma pergunta para o irmão Brana. Ele estava explicando outra pergunta e ele então tem a pergunta número 10. Irmão Brana, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35 diz: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. O 35, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Agora, se uma mulher de cabelos curtos fala em línguas na igreja, é o Espírito Santo que fala através dela, ou é um espírito falso? Essa é a pergunta que faz o irmão Brana. Agora, esta é uma pergunta realmente difícil. E posso somente responder isso da melhor forma que sei, bem? Agora, eu não poderia julgar, porque eu não fui enviado para julgar. Mas tem gente que não tem medo de julgar. Isso é isso é aquilo outro. O irmão Brana disse: se Deus pedisse para mim julgar uma pessoa, ser um juiz para julgar uma pessoa quanto às coisas espirituais, ele dizia: eu teria medo de julgar, porque a Bíblia diz que com a mesma medida que julgares, sereis julgados. Veja. Então veja bem a pergunta. Se uma mulher, segundo 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35, que é indecente que a mulher ore ou profetize com a cabeça descoberta, com o cabelo cortado, se uma mulher
profetizar na igreja com o cabelo cortado? Era o Espírito Santo ou é o Espírito falso que falou na boca dela? Então, uma grande disse, isso é uma pergunta difícil. E posso somente responder isso da melhor forma que sei, bem? Agora, eu não poderia julgar porque eu não fui enviado para julgar. Mas eu penso que muitas vezes, reticência, e eu tenho outra pergunta aqui embaixo em algum lugar, que se encaixa com esta. Mas se uma pessoa está falando em línguas, ela é ungida por Deus, bem? Ela pode estar fora de ordem. Aquilo pode ser verdade. Ela pode estar fazendo algo que não é correto. Mas eu não gostaria de dizer que não é o Espírito Santo, porque eu não saberia, bem? Mas tem pessoas que não têm medo de julgar, né? E vamos ver aonde isso, vamos ver o caminhar, o desenrolar da história aqui, da palavra, da mensagem que o profeta vai nos ensinar. E agora, parágrafo 61. Muitas vezes isso, as pessoas julgam mal um ao outro. E isso é uma coisa ruim para fazer. Você diz, ora, ela tem cabelo curto, ela está usando um vestido que é muito curto, aquilo não é o Espírito sobre ela. Não faça aquilo, diz o Mombrana. Porque há pessoas que vêm na igreja só para reparar, saia da irmã, vestido do irmão, vestido da irmã, e roupa do irmão, e aquilo outro. Esse não é o Espírito de Cristo. Nós viemos à igreja para ouvir a palavra, para consertar nossas vidas, não para reparar a vida alheia. Não para reparar a vida alheia, porque quem olha muito para os outros, não enxerga a si próprio. Veja. Mômbra diz, não faça aquilo. Não faça aquilo que não é correto. Vê? Não é certo. Você não sabe o que há no coração daquela mulher. Mas às vezes é um novo convertido, uma moça, um novo convertido para a igreja, e nós já queremos julgar, e julgamos, e condenamos, e não esperamos a obra de Deus, Deus fazer a obra na vida da pessoa. E daí você vai ver o que o Mombrana fala, que às vezes se julga o novo convertido, mas o Mombrana diz assim, o Mombrana vai mostrar para nós na mensagem que Deus olha mais o coração, porque Deus vai trabalhar no coração, porque essa obra, a transformação de Deus tem que vir de dentro para fora. Não adianta só mudar o exterior e ter um bicho lá dentro. Às vezes tem um bicho lá dentro, ruim, bravo, e por fora está adornado. Veja, agora ele diz assim, você não sabe o que há no coração daquela mulher, você não sabe nada sobre isso. Você sabe que o Espírito Santo faria com ela se conduzisse um pouquinho melhor. Agora, aquilo pode ser o juiz daquilo. E vamos, você e eu, apenas orar por aquela pessoa para que Deus lhe mostre a luz. Então, a oração é o primeiro dever do cristão quando nós vemos a falha no próximo. Não falar. Primeiro dever, orar. Veja, deixa eu seguir aqui para mim não sair fora da minha linha aqui. Parágrafo 62. Aqui há algum tempo atrás eu encontrei um homem ali do lado e eu tinha uma pianista, agora observe, presta atenção no que o Mombrana vai dizer. E eu tinha uma pianista aqui que usava uma sainha curta. E não estava exatamente, eu penso exatamente certo, ele pensava que não estava exatamente certo, mas ela tocava piano em cima do altar. O Mombrana tinha dado essa oportunidade para ela, para tocar na igreja. E ela tinha uma sainha curta, e não era só curta não, olha, presta atenção no que o Mombrana vai dizer. E a moça tinha cabelos curtos, e ela era apenas um bebê nesse caminho, era uma nova convertida. Era uma nova convertida, não era uma crente de 30, 40 anos, não. Era uma nova convertida. E ela era apenas um bebê nesse caminho, e ela estava tocando piano. E um homem me encontrou ali fora e quase me rasgou em pedaços. Ele disse, e você é um pregador pentecostal e deixa aquela mulher se assentar ali em cima? E com aquele cabelo curto e assim por diante? Bem, eu disse, eu penso que a mulher tem um bom espírito nela.
Eu com certeza não concordo com aquilo, que uma pessoa com saia curta, com cabelo cortado, cantasse, tocasse na igreja, como o Brando disse. Vê, não concordo com aquilo. Você sabe, a saia partida aqui em cima, é as duas partes, partida num lado e partida no outro. Porque há diferença de saia partida e a saia que tem um pequeno partido embaixo, que é para as irmãs dar o passo. Agora, nós não queremos doutrina denominacional aqui nessa igreja, porque nós já temos um profeta. Amém. Nós já temos um profeta. E a bagagem denominacional não cabe nesta mensagem. Amém. Não cabe. Veja, então, Mombrana disse, essa moça estava nessa condição, ela era um bebê no caminho, Mombrana tinha dado oportunidade a ela. E ela era pianista no tabernáculo, porque o Mombrana viu o coração dela, que ela poderia ser mudada. Parágrafo 63. E eu penso que a mulher tem um bom espírito nela. E eu com certeza não concordo com aquilo, ele não concordava ela ser dessa maneira. Mas o Mombrana estava dando tempo para a palavra mudar a vida dela, porque ela era nova convertida. E eu com certeza não concordo com aquilo, você sabe, a saia partida aqui em cima, as duas partes. E uma delas é aqui embaixo e a outra é aqui em cima. E é como uma camisa que elas usam. E então é bastante fina e mostra aquela roupa de baixo que elas usam ali ao redor. Saias transparentes também, né? E eu não creio que aquilo deve ser feito. O brasileiro não crê que essa coisa é correta. Então ele não estava fazendo pouco caso nem vista grossa. Mas ele estava olhando para o coração daquela moça. Então ele diz, e eu não gosto daquilo, eu realmente não gosto daquilo. E eu não posso dizer, ela pode estar tão cheia do Espírito Santo como qualquer um. Eu não sei. Deus conhece aquilo. Porém, eu não condenaria aquela mulher e diria que ela estava indo para o inferno pela aparência. Por quê? Porque a obra de Deus está a trabalhar na vida dela para mudar. Agora preste atenção no que o Mombrana vai dizer. Parágrafo 65. E essa mesma pessoa que era um pregador, essa mesma pessoa que tinha falado isso para o Mombrana, Mombrana, o senhor não tem vergonha? O senhor não tem vergonha de colocar uma moça desse jeito, cantar, tocar piano na sua igreja? E essa mesma pessoa tinha na sua igreja uma senhora que usava cabelos longos, vestidos compridos, e tinha um temperamento para brigar com uma serra circular, arrogante, briguenta. E ela era tão vil quanto podia ser, mas a aparência, a saia era comprida, o cabelo era longa, mas era uma pessoa briguenta que brigava com uma serra circular, que não levava desaforo para casa. Agora, cabelos longos e saias compridas não te levam para o céu. Não, Senhor, diz o Mombrana. Mas uma cristã, ela deve ter cabelo comprido e saia longa. Mas só por ter cabelo comprido e saia longa não vai levar para o céu. É o Espírito que está em você que te leva para o céu. Mas voe como um cristão, diz o Mombrana. Então, você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam essas coisas e as pessoas automaticamente seguem em frente. O Mombrana diz assim, as pessoas novas convertidas vêm para a igreja, se os pastores não falam contra as coisas, continuam usando a roupa que veio lá do mundo e do Mombrana. Então tem que ser pregado contra essas coisas. E pensam que estão certos, mas o pastor deve realmente remover aquilo. E não as irmãs da igreja, aquelas irmãs que estão moralmente de pé, usando suas roupas limpas, elas devem ser o exemplo da delicadeza e maternal à maneira de uma irmã. E eu acho que qualquer mulher que é maternal, pia e age como uma irmã, deve ir a tal pessoa e com uma doçura do espírito. A tal pessoa que está vestindo uma roupa que ainda não é correta, com a doçura do espírito, apenas se assentar e falar com a moça. Não chegar e pá, e coisas assim. Nós não precisamos de pessoas que matam os novo convertidos e as pessoas que vêm para a igreja. Nós não precisamos disso.
E então ele diz, com a doçura do Espírito, se assentar e conversar com a moça. Se ela é de Deus, o Espírito Santo a compreenderá essas coisas. E ela se corrigirá. Mas quando você lhe condena rapidamente, faz-se afastar e a faz-se afastar. Qualquer novo convertido vier à igreja, estiver precisando de uma palavra, e se nós chegar e chegar e condenar isso, e usar a palavra assim, para que ir na igreja desse jeito? É a palavra que muda a vida das pessoas. Mas quando você lhe condena rapidamente, a faz-se afastar, você pode estragar aquela jovem recém-nascida na fé. Vem? Então, eu não condenaria aquela pessoa. Agora, a pessoa que fala em línguas, aí o Mombrana vai responder a pergunta. Mas vê como o Mombrana disse? Que a saia comprida daquela irmã da igreja, daquele irmão que estava condenando aquela do tabernáculo Brana, Mombrana disse que aquele espírito arrogante, mesmo com saia comprida, com cabelo comprido, ia levar aquela pessoa para o inferno. Não é eu que estou dizendo, Mombrana diz na mensagem. E vou ler mais mensagens. Vou ler mais mensagens. Flores do deserto. Flores do deserto. Agora, nós somos uma flor ou somos um espinho? E o Mombrana vai mostrar na mensagem que todo espinho do cacto era para ser uma flor, mas por falta de água ela se enrola tanto que vira um espinho. Se você encostar, fura. Se você encostar do lado, fura. Você tem que tomar cuidado com a pessoa, senão ela te fura. Todo instante ela te pica, ela te fura. Veja, na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores, né? O Mombrana fala aqui, Espíritos Sedutores, no parágrafo 105 desta mensagem, o profeta diz assim: as pessoas podem pular para lá e para cá, gritar a noite inteira, falar em línguas como se estivesse derramando ervilhas em um couro seco de vaca, e saem na manhã seguinte com um gênio que dá para brigar com uma serra circular. Então o cristianismo não é só saia e só cabelo comprido. O gênio da pessoa tem que mudar com a pregação da palavra. Tem um gênio que briga com uma serra circular na manhã seguinte, logo na segunda-feira. E vão sem hesitar e dizem algo na igreja que faz com que toda a igreja se divida. Absolutamente não é outra coisa a não ser espíritos sedutores demoníacos. Estou lendo como o Mombrana disse. Queira voltar à palavra onde Deus é pureza, santo, amém? É isso mesmo, espíritos sedutores contra a palavra de Deus. E aqui tinha um homem, não faz muito tempo, tinha uma pequena mulher, os católicos têm uma dúzia lá. No tempo de sua menopausa, saía em suas mãos e em sua testa, sem ser um bom pregador com o Espírito Santo, eu pensei, esse homem tinha um jarro dessa coisa que saiu das mãos dela, e indo por aí ungindo as pessoas com isso. Ufa, misericórdia, é anticristo. Não importa se o sangue sai de seu nariz, ou de sua cabeça, ou de onde for, irmão, não há sangue nenhum que tome o lugar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse é o único sangue que eu saiba. Talvez azeite derramou da mão dela e vinho de outra, porém, se você usa isso em alguma forma de religião, isso é do diabo. Ver como os pregadores se deixarão enganar por tal coisa? E depois fomos descobrir que não era alguém que enfiava um líquido lá dentro dessa imagem e fazia pingar, né, depois. Engano, né? O que nós necessitamos é voltar ao livro guia, voltar à palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A antiga bem-aventurada Bíblia diz: bem, tenho medo de me tornar isso, irmão Brana. Tenho medo de perder um pouco do meu gozo. Qual é o problema? Você não sabe o que é gozo. E eu disse que não condeno o bêbado por sair e se embebedar. Ele é tão mal-humorado. Ele não sabe, levanta-se de manhã, tem melancolia, ressaca, e sai, toma 2 ou 3 garrafas de cerveja, e sai, toma um pouco de uísque, todo esse tipo de coisa.
O débil tragador de cigarros senta e fuma e solta pelo seu nariz como se fosse um trem de carga. É só isso. Eu não culpo. É essa alegria que ele tem. As pessoas bebem para afogar a mágoa, para sentir um pouco de alegre. E esse é o que eles fazem. E é só isso que ele conhece. Ele é um porco por natureza. Que papelão, você que professa ser cristão. Agora não vou dizer. Aí é diferente. Você que professa ser cristão e depende de tais coisas para ter gozo. Quando o Evangelho do Espírito Santo não é nada menos que um enorme gerador de alegria. Então a nossa alegria é Cristo. Nossa alegria é a palavra. Nossa alegria do domingo é vir à igreja, não é assistir programa na internet, na televisão para alegrar nosso coração. Não, não é isso. Nossa alegria é servir a Deus. Veja. O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez para todo homem que tem melancolia. Você toma um gole do Evangelho de Jesus Cristo e fica cheio do Espírito Santo. E você fica bêbado até deixar o mundo. Amém. Alegria indescritível e cheia de glória. Há um estímulo constante. Há uma embriaguez constante. Bêbado dia e noite. Amém. Essa é a palavra de Deus. E a igreja vem e adota outra coisa. Eles têm que ter uma festinha quando todos vão à praia para terem recreação, uma reuniãozinha para jogar baralho, para companheirismo. Isso mesmo, tem um baile às vezes na casa de um dos membros, às vezes no porão da igreja, um baile adotando, tentando obter algo para satisfazer. Qual o problema? De um modo ou de outro são um montão de porcos. Eles são porcos para início de conversa. Se chegasse a entrar em contato com Cristo, eles teriam tanto gozo que essas coisas estariam mortas mais do que a meia-noite para eles. Evangelho, bêbado no espírito, alegria indescritível, cheio de glória. Não condene o pecador, tenha misericórdia dele. Deixe-o seguir adiante e fumar o seu cachimbo, deixe-o tomar sua bebida alcoólica, deixe-o ter sua reunião de jogo de cartas. Esse é o seu prazer, não o culpe. Voltando para casa, tudo mais cansado, esgotado, ele quer prazer. E a coisa que você deve fazer é viver uma vida tão pia que você possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso para ele. E o Mombrano disse, tem um espaço em branco na fita, ele disse, e se você morresse, dizer para ele que se ele morrer nesse estado, ele vai para o inferno tomando bebida alcoólica. Essa é a embriaguez do diabo. Se morrer tragando esse velho cachimbo, Deus é o seu juiz. Se morrer saindo daqui e dançar e andar por aí com roupas morais, Deus também é seu juiz. Porém, há uma coisa, se você morrer sob o poder da unção do Espírito Santo, como Estevão morreu, quando olhou para cima, para a face de Deus, disse, eu vejo o céu aberto e Jesus em pé na direita de Deus. Você está se dirigindo ao céu como uma andorinha para o seu ninho. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Solte, abre a mão. Como se faz isso, irmão Branham? Apenas abre a mão. É como aquele menino enfiou a mão em uma jarra para pegar uma moeda que tinha dentro. E ele pegou a moeda e fechou a mão, e a mão não saía mais da garrafa, e gritava, e a mão estava atolada na garrafa, na jarra, e não saía. E aí chamaram, e quando veio o homem veio assim, diz assim, o que você tem na mão? Diz, eu tenho uma moeda. Abre a mão, solta a moeda, que a mão sai. Então tem que soltar às vezes alguma coisa. Tem alguma coisa que nós queremos cultivar na nossa vida, um hábito lá do mundo que aprendemos do mundo, ou que o mundo pratica, e nós queremos a vitória, mas enquanto você não soltar alguma coisa, a mão não sai. Nós temos que soltar. Solte, abre a mão, diz o profeta. Como se faz isso, Mombana? Apenas abre a mão. É só isso que você tem que fazer. Tome a palavra de Deus, abra a mão dessa cervejinha, larga ela para lá. Não tente forçar nada, não desça até o altar e bater nele e gritar, Deus me dá o Espírito Santo, Senhor dá-me o Espírito Santo. Ele não vem, você batendo no altar, isso não adianta nada, não é dessa maneira que ele vem, é tomando-o em sua palavra. Aleluia. Nada contra bater no altar, podemos bater no altar, mas tomando ele na palavra também. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Na mensagem Coríntios, livro da correção, parágrafo 104, Coríntios, livro da correção, parágrafo 104, o profeta mensageiro nos diz aqui assim: e esta é uma escola dominical, e lembre-se que esta é uma lição para vocês, para mim também, para todos nós, que ela esteja em seus corações. Deixe Cristo ter o primeiro lugar, como uma verdadeira mulher faria a seu marido. Nenhum outro braço poderia tocá-la em parte alguma. Nenhum outro beijo, não importa quão charmoso isto pareça, ela deve virar a cabeça. Trazendo para o espiritual, não importa como um pregador se pareça charmoso por aí pregando algo e tal, vira a sua cabeça. Fique com a palavra. Amém. Nós estamos aqui seguros. Creio que eu não sou uma pessoa irresponsável. Desde o começo dessa pandemia, nós sempre dizemos que nós devemos ter o devido cuidado com as coisas. Nós estivemos aqui nos cultos, na igreja, sempre procurei transmitir fé para os irmãos, nunca como um derrotado, sobre essa pandemia e sobre as coisas. E os irmãos que vieram na igreja, muitos que vieram, muitos até de idade, falaram assim: ó, eu quero ir na igreja, a lei está dizendo assim, assim, assim. E se você é responsável por isso, quer vir, eu não impeço ninguém de vir na igreja. Se você tem fé para isso, primeiro as coisas de Deus. E graças a Deus, Deus nos deu graça, nós atravessamos, nenhum de nós morremos por causa desse vírus. Que coisa. Mas quem levantou conversa, fez conversa para lá e para cá, pegou o vírus e sofreu com ele. E qualquer um poderia sofrer com o vírus, mas nós agimos e paramos aqui pela palavra, e nós estamos aqui baseados na mensagem do profeta, seguros nessa palavra, nessa mensagem do profeta, e tenho a certeza que nós não estamos aqui alisando o banco, nem esquentando cadeira, e nem perdendo tempo também. Todo culto que viemos aqui é para estudar a palavra, ler a palavra, para orar, para aprender, para nós nos preparar para o grande arrebatamento. Cremos que tem uma mensagem do profeta aqui, Cristo como uma preeminência em nossas vidas. E não precisamos de coisas enfeitadas para enfeitar a coisa. Nós temos que ser real. Quando a palavra está dizendo que nós temos que mudar, naquilo que tem que lutar, nós estamos lutando para a nossa mudança da nossa vida, da nossa conduta, como o profeta está dizendo aqui nesta mensagem. Nós queremos abrir a mão daquilo que está preso na nossa mão, que não eleva a nossa fé e nem nos ajuda na espiritualidade. Veja, então o Brando diz que nós devemos ter esse amor com Cristo como uma mulher que é fiel ao marido. Ela não deixa nenhum braço abraçar ela, não deixa nenhum outro galã, ninguém beijar ela, porque ela é fiel ao seu marido. Que nós devemos ser fiel a Cristo como uma verdadeira mulher. Veja, e então ele diz: nenhum outro beijo, não importa quão charmoso isso pareça, ela deve virar a cabeça. Ela tem um amor firmado e este é para seu marido. Isso é correto. Nosso amor é com Cristo. Amém. Nosso compromisso é com Cristo, com a palavra. Não é com nem ninguém que aparece dizendo isso, aquilo, outro. E é que nós tem que deixar a igreja, ir para lá. Não, nós não temos nada com isso. Não importa quão bonito o homem possa ser e quão brilhoso e bem penteado seja seu cabelo. E como ele poderia portar corretamente. Não, Senhor, nada a ver. Ela ama este marido e é somente ele que ela ama. Nós amamos a Cristo, amamos essa mensagem e só essa mensagem, nada mais. Amém. Ela rende todas as suas virtudes e todos os seus beijos, todo o seu amor e tudo mais é para seu marido, apenas para ele. Vê o que quero dizer? E você rende todo mundo, não importa quão bom pareça, quão bonito pareça e quão fascinante pareça. É pela sua virtude que você é contado. Você não diz: oh, aleluia, eu sei que eu tenho isto porque eu fiz isto, aleluia, e eu tenho suficiente temperamento para brigar com uma serra elétrica. Então não adianta fazer muita coisa e com temperamento para brigar com uma serra elétrica. Aí está.
E é pela virtude que você é contado. Deixe-me dizer, irmão, é a virtude que Cristo respeita. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu derrame sangue de ambas as mãos, e ainda que eu grite e dance no Espírito, ainda que eu coma a palavra de Deus e a ame, ainda que eu beba da mesma pedra espiritual que os demais bebem, e ainda que eu bata palma tão alto quanto os demais, e ainda que eu derrame lágrimas de crocodilo, e ainda que eu faça tudo isso, mas se aquela virtude cristã verdadeira e genuína não está ali para Cristo, você se torna como um metal que soa e como um sino que tine. Então, seu coração é para Jesus. Amém. O inimigo pode até colocar pensamentos ruins na sua mente, mas você diz, não, minha mente é para Cristo. Meu coração é para Cristo. Minha vida é para Cristo. Você rende tudo para Cristo, é para Ele, para Ele que você agrada. Deus olha para a sua virtude. Não é nem para os seus defeitos, suas falhas, que Ele vai aperfeiçoar pela palavra. Ele quer olhar para a sua virtude, que você desvia do mal, você vira o rosto, como o Brando está dizendo aqui, que a mulher, ela vira o rosto para qualquer outro galã, você vira o rosto para qualquer coisa do mundo, você olha para Cristo, a palavra. E Paulo estava advertindo sua igreja disso, a igreja de Coríntios, que estava toda misturada com todo tipo de coisas fantásticas. E eu estou advertindo-os, amigos, lembre-se, eu terei que responder por vocês ali no dia do julgamento, e seu sangue estará sobre mim. Não importa quão leal você é ou algo mais, seja leal a Cristo. Lembre-se disto enquanto nós oramos. E então, irmão Brana, ora, bendito Pai Celestial, nesse estado presente temos vindo agora confessando todas as nossas falhas. Ó, ser misericordioso Deus. Nós oramos que Tu olhes para baixo em nossos corações, e nesta hora, enquanto estamos esperando com nossas cabeças inclinadas ao pó, olha para o coração do ancião, para o coração da anciã, para o coração da meia-idade, coração do jovem, até mesmo das criancinhas, e possamos nos examinar. E nós estamos entrando nessa Semana Santa, onde celebramos como a Sexta-feira Santa e a Páscoa e a Ressurreição, e embora neste ano fomos leais à igreja, embora tivemos comunhão, embora gritamos, fizemos muitas coisas, porém, ó Deus, olha para o meu coração. Então é o coração. Se o coração está cheio de rancor contra o outro, não adianta a saia comprida, o cabelão comprido. E eu falo de mim mesmo. Veja, o irmão Brano orando, ele diz, e eu falo de mim mesmo. Olha para o meu coração, para o coração das pessoas aqui nesta manhã, aqui nesta noite. Examina-nos, Senhor. Se há algo que toma o lugar de Cristo, ó Deus, tira isso. Se é preguiça, se é insuficiência, seja o que for, eu não sei, mas Deus, tira isso de nós. Ó, nós não queremos ficar prostrados, bem aqui nesse tempo de batalha, prostrados por Deus e ser um inimigo dele. Então lembre-se de uma coisa, é muito pior ter Deus como inimigo do que ter o diabo como inimigo. Ó Deus, olha para nossos corações, examina-nos pelo Teu Espírito Santo e permite-nos ver esta manhã, se há algum mal em nós, se há, tira, Pai. Nós agora colocamos isso no altar e vamos embora deixando isso aqui. Se for ociosidade, se for temperamento, se for indiferença, se for negligência, se for, seja o que for, se for aborrecimento, se for malícia, se for discussão, seja o que for, ó Deus, tira isso de nós hoje. Amém? Amém. Que Deus tira qualquer coisa de nós que não engrandece para o reino dele. Tira isso da nossa vida. Louvado seja Deus. Na mensagem, o desvelar de Deus também, não tem aqui a mensagem, eu vou encontrar aqui, na mensagem no celular aqui, o profeta mostrar a nós aqui, na mensagem o desvelar de Deus, parágrafo 18, da mensagem o desvelar de Deus. Ele diz assim, ele estava orando, né? Ele diz, abençoe a Tua palavra para nossos corações,
Sabemos que não há nenhum homem digno no céu ou na terra para tomar esse livro, para abrir os selos ou até mesmo para olhar neles. Mas houve um que apareceu, um cordeiro sacrificado, sangrento, que veio e tomou o livro e foi digno e capaz de abri-lo. Ó Cordeiro de Deus, abre a tua palavra para nossos corações hoje, para confortar. Nós somos teus servos, perdoe nossos pecados, Senhor. E qualquer coisa que impeça a palavra de seguir adiante com grande poder e influência hoje em nossas vidas, tira fora, Senhor, qualquer obstáculo para que possamos ter acesso total às bênçãos prometidas e a nós, através da tua palavra. Pedimos isto no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então veja o profeta dizendo que o mau temperamento para brigar com a serra circular deixa a pessoa fora do reino dos céus. Com saia comprida, com cabelo longo, com tudo mais, pagando dízimo, dando oferta e tudo mais, não vai adquirir o reino dos céus. Se esse negócio lá no coração, porque Deus olha no coração, não só pela aparência. O irmão Brando não está falando aqui, o irmão Brando diz aqui na mensagem que as irmãs pias na igreja, corretas e tudo mais. Veja, portanto, se algum, Filipenses capítulo 2, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na mesma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E agora vamos voltar em 2 Coríntios capítulo 3, e começaremos com o versículo 6 e leremos até o 18, e até mais embaixo no capítulo 4, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Amém. Ah, mas está aqui, tem que colocar o Espírito Santo no que está escrito. Porque a mesma palavra que traz vida, ela traz morte também. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, da maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os mesmos sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Né? Então, o Branham vai explanando sobre a palavra aqui, né? E ele fala nesta mensagem aqui, que por fim, né,
por fim, que essas coisas que se tornam obstáculos na nossa vida, ou na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, né? E essas coisas nos deixaria fora da terra prometida. Então, nós não estamos brincando de igrejinha ou para alguém nos julgar conforme seus pareceres. Nós estamos aqui com um compromisso, sabendo que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo. E nós daremos conta de tudo que nós lemos e ouvimos, de todo culto que viemos aqui, que nós fazemos em relação com a palavra que nós ouvimos e pregamos. Então isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira de servir a Deus, mas isso é um lugar que nós viemos para se tratar sobre vida eterna. Vida eterna. Ainda para nós concluirmos aqui na mensagem Espíritos Sedutores, no parágrafo 152 dessa mensagem Espíritos Sedutores, nós vamos concluir com isso aqui. 152. E não importa quanto tempo faz que você é cristão e você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem, começa a falar de outra pessoa e você logo se une a ela e simplesmente fala mal da pessoa. Isso é errado, irmão. Não faça isso. E por fim, o manterá fora da terra prometida. Então, Branda diz que são coisas que nos manteria fora da terra prometida. Não faça isso. Isso, por fim, o manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer ser uma senhora, um homem que venha e diga: Deus, aqui mesmo vou despejar fora isto. Esta manhã, aqui mesmo, vou sair desse altar uma pessoa diferente. Gostaria de vir, então o Branda faz uma chamada de altar, né? Então, que nós não venhamos nos portar para ficar fora da terra prometida. Parágrafo 153. E há algum pecador que nunca aceitou a Jesus e você sabe que é pecador, que não o conhece como seu Salvador, você diz: irmão Brana, sim, pensei que tivesse muito prazer. Vou a bailes e festas, todas essas coisas. Assisto o tipo errado de programas. E eu leio o tipo errado de literatura. Leio livros que contêm histórias vulgares neles. E até gosto de ler isso. Irmão, algo está errado com você. Esse é o seu apetite, veja. Deixe-me ver o que alguém lê, deixe-me ver o que assiste e ouvir a música que ouve. E outro dia, vindo de carro, certa pessoa estendeu a mão e ligou meu rádio em algum tipo de música vulgar. E eu disse: desligue essa coisa, não quero ouvir isso. Alguma espécie de vogue do estilo jazz disse: olha, eu gosto de ouvir isso. E eu disse: sua natureza está errada, você está errado. E quando eu tive aqui alguns dias depois disso, lá na encosta da montanha ou da colina, pescando com uma pessoa, e aqueles passarinhos estavam cantando, e as cotovias estavam gorjeando, e o martinhol voando no ar, o roxinol, cantando louvores, e eu gritei para aquele rapaz e disse: olhe, rapaz, essa é a minha música, deixe isso ligado, esse é o meu rádio, Deus os envia para que cantem para mim enquanto estou aqui, isto agrada a minha alma. Louvado seja Deus, né? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Esse é o centro da mensagem do profeta. Não estou dizendo que as irmãs estão nessa condição e tudo mais, mas mostrando que aqui está o centro. Não adianta ninguém querer vir nos julgar e falar alguma coisa quando não se enquadra com isso da mensagem do profeta. E lembre-se de uma coisa: não é o que os outros pensam sobre você, é o que Deus pensa a teu respeito. Então, alinhe seu coração com Deus e com a palavra, porque Ele olha para o teu coração. Se você está lutando para fazer o que é correto, Deus te ajudará. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia! Com nossa cabeça inclinada, com nosso coração inclinado perante o Senhor. Que Deus possa nesta noite olhar para nós e nos fazer refletir na nossa vida. Nós queremos essa mudança que nós precisamos. Nós queremos essa mudança de mau gênio. Mombrana disse: eu sou uma pessoa com um mau gênio.
Mas ele disse: amenize o teu mau gênio com oração. Coloca diante de Deus, que nós possamos colocar diante do Senhor. Que nós possamos cada dia morrer para nós mesmos e viver para Cristo, segundo a palavra, segundo o desejo de Deus. Eterno Deus e eterno Pai celestial, eis-nos aqui, Senhor, nesta hora. Nós, Senhor, necessitamos tanto de Ti, ó Pai. Nós dependemos tanto do Senhor para viver e continuar a batalha cada dia. Pai, nós queremos, Senhor, cada dia viver por esta palavra. Nós também possamos reconhecer nossa posição como cristãos. Nós também não somos água morna, Senhor. Nós, como cristãos, nós queremos estar firmes e posicionados naquilo que é certo, naquilo que é errado. E quando há algo que está errado, nós, como cristãos, também possamos falar e dizer o que é errado, ó Pai. Mas com graça em nossos corações e com amor, nós possamos amar o próximo, amar o nosso semelhante, que Cristo morreu por cada um deles também na cruz. Que haja graça em nossa vida, em nosso coração, como havia no coração de Cristo, pendurado naquela cruz. E ele olhou para os seus exatores, para aqueles que o estavam condenando, aqueles que o cuspiram nele, naqueles que zombavam dele, olhou para eles e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, tenha misericórdia de nós, dá-nos equilíbrio nesta hora, Senhor, para vivermos como cristãos, ó Pai, ó, posicionados pela palavra, firmados nesta verdade, e não sermos enganados, enredados com o mundo, mas possamos ser sal, cristãos verdadeiros, em qualquer situação, ó Pai. Possamos refletir que somos cristãos, que é uma mulher cristã, um homem cristão, que não deixe se levar por conversas, não deixe se levar pelas coisas desse mundo, pelas aparências, e nem por conselho dos ímpios e das ímpias, mas possamos firmar pela palavra e deixar o Teu Espírito nos conduzir nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E ainda que sejamos julgados pelo mundo, julgados, ó Pai, mas nós queremos, Senhor, ainda além de tudo, ó Pai eterno, sermos julgados por Ti, ó Pai, e sermos achados dignos, ó Pai, do Teu reino, de entrar no reino dos céus, de sermos merecedores de vida eterna. Por isso renunciamos tudo, ó Pai, para seguir a Ti e Tua palavra. Perdoa nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que falhamos muitas vezes, ó Pai, mas nós queremos ser moldados pelo Teu Espírito, por esta palavra, por esta mensagem da hora, e sermos verdadeiros adoradores, para Te adorar em espírito e em verdade. Dai-nos graça, Pai eterno, e como nos paramos em humildade, paramos por esta palavra, sabemos que o Senhor nos ajudará, e o Senhor trará cada alma predestinada em seu Cristo, e assim entregamos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor opera conforme a Tua palavra, o Teu poder, para trazer cada filho predestinado ao aprisco do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor despeça Teus filhos em paz, guarda sobre o Teu manto de misericórdia, livra de todo mal, ó Pai, guarda-nos das pestes, das enfermidades, dos problemas, das tranqueiras que o inimigo levanta no nosso caminho. Que o Senhor seja o nosso guia para nos guardar, dando livramento, ó Pai, dando saúde, curando as enfermidades, porque Tu és o Jeová de milagres, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor nos ajudará, nos guardará, nos protegerá, dirigirá os nossos passos e nos encherá da Tua alegria e da Tua paz. Nós não somos flores de canteiro, não somos um produto híbrido, nós somos flores do deserto, mas não somos um cacto cheio de espinho. Nós somos, sim, Senhor, zelosos pela palavra, pela verdade, mas haja graça e misericórdia em nossos corações. Que a água da vida possa nos regar cada dia, Pai, para que não sejamos espinhentos, ó Pai, mas sejamos cristãos com amor e graça em nossos corações, e possamos ser prudentes, ó Pai, no falar uns aos outros, para que não venhamos ferir, ó Pai, por querer, mas possamos ter aquela doçura do Espírito em nossas vidas e em nossos corações. Sejamos cristãos vigilantes, prudentes, ó Pai. E assim como foi nosso amado profeta,
mas ele era duro quanto ao pecado. Ó Deus de misericórdia, assim nós oramos, pedimos a Ti que o Senhor nos guarde nesta hora e nos fortaleça, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos guarde e nos acompanhe hoje, até que Ele venha, até quarta-feira, se o Senhor permitir. Deus abençoe a cada um. Amém.